Não acredito, cara. Olha aí, galera. É pra rir, né, cara? O assunto aqui é Flamengo, é mercado da bola do Mengão, chegada de Vitão, Caio Jorge e etc. Mas não tem como não rir do Gerson, né? Olha só o que está na tela aí, cara. Gerson precisa retornar ao futebol brasileiro? Não, não precisa não. Ele e o pai dele queria ir pra Rússia, deixa ele lá, ué. Não queria ir pro Zenit? Fica lá, jogando frio, fica lá nesse país maravilhoso aí. Se lascou, né? Foi na onda do pai dele, mas o assunto aqui é Mengão, galera. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos falar aqui do mercado da bola do nosso Mengão malvadão. Simbora, vamos lá. Uma atração a disputa do Flamengo. E tem algumas, eu estava vendo aqui no nosso espelho, no nosso roteiro do programa, né, os nomes, tanto de saída como de chegada como de saída. Porque, por exemplo, a Europa de olho no Carrascal também, a gente já vai falar dele. Mas um nome que está na lista, que se fosse feita uma notícia, talvez não fosse a manchete principal é toda a história do Caio Jorge e tudo mais, mas o Brasão é um debate interessante, porque a informação é Flamengo de olho no Brasão, goleiro do Santos. E aí o complemento da notícia é para ser reserva do Rossi. O Rossi fez uma temporada incrível, já está na história do Flamengo, a campanha da Libertadores, para mim, é um dos, se não... Eu sei que o Arrascaeta teve a temporada da vida e tal, mas o Flamengo teve momentos na Libertadores... E o Rossi salvou. Salvou, na fase de grupos ali naquele último lance com o Tátira, nos pênaltis com o Estudiantes e tudo mais. Só que o Brasão ajudou muito o Santos a não ser rebaixado. Assim, o Brasão foi incrível. E o Rossi é um só. Precisa de alguém mais. Isso. E aí, é óbvio que pelos serviços prestados, usando a expressão que abriu o programa aqui, o professor da fila do pão, o Rossi está à frente. Mas de performance. O Brasão tem técnica. Vou falar com um especialista. Meu dedinho quebrado. Olha lá. O goleiro tem que ter mão quebrada. Bom goleiro tem que ter mão. Ruim também. Brasão, claro, serviços prestados, Rossi, está na frente. Mas o Brasão tem performance e talvez talento para roubar a titularidade, se for contratado? É mais do que o Flamengo tem hoje para a posição. De todas as posições do futebol, o goleiro... O goleiro reserva do Flamengo foi pro Cruzeiro, não é? Então. Matheus Cunha? Sim. O Matheus Cunha foi pro Cruzeiro. E não era propriamente o nome dos sonhos. Sim. De um elenco como o Flamengo se propõe a ter. Então, o goleiro precisa de um reserva confiável. Deixa eu conferir a idade do Brasão. De cara, o Brasão é um reserva confiável. Com possibilidade, a gente não sabe quando começa o declínio da carreira de um. O Rossi também não é eterno. Sim. Então, eu acho que de cara Rossi mais tem do que o Flamengo 30, tem. Rossi tem 30, o Brasão 25. Também tem essa, né? Também Tem 30 é um cara pra goleiro para também. hoje e futuro, né? Agora tem É mais isso. 8, tem 8. Não, sendo... Olha o Fábio, né? Mas o staff, se eu sou do staff do Brasão, o empresário, família, eu não iria não pro Flamengo para ser reserva. É verdade, né? Porque é melhor não ganhar nada no Santos do que ganhar quase tudo no Flamengo sendo reserva. É melhor, né? O que vocês acham? Eu preferiria um clube para jogar ou no próprio Santos ou num clube que onde ele pudesse jogar. Porque, cara, você vai com o status que ele atingiu. Cara, ele salvou o Santos, pô. Ele salvou o Santos. A gente tem que dar mérito para outros jogadores e ganhou também, o quê? Mas ele salvou o Santos. E, de repente, você vai para o Flamengo. Fizeram com o Matheus Cunha uma época, ele jogava um campeonato e o Rossi jogava outro. Mas... Talvez ofereçam uma garantia assim, né? Ó, a Copa do Brasil é o goleiro das Copas. Se ele tiver alguma garantia, aí tudo bem. Ou 30 anos o Rossi é novo ainda para goleiro. Para goleiro é novo. E se a gente falasse, o Rossi está com 35, mais um pouquinho já vai pensar em aposentadoria. Não é o caso. E a gente viu ele dando entrevista ao Rossi falando, não, vamos se preparar para o ano que vem, vai ser um ano de novos desafios. O Flamengo chegou muito perto de ser campeão nesse Mundial. Muito perto, faltou muito pouco. Perto do que foi no jogo contra o Liverpool. Não, foi pros pênaltis, pô. Justamente. Só então, isso. Agora precisa ver o que o Brasão tem como meta para ele, né? Ele e a turma dele. Eu penso assim, eu quero fazer um olhar macro pro Flamengo. O Flamengo já é o incomparável
incomparável, não tem comparação na América do Sul, nas Américas. Na América do Sul, na América Central e na América do Norte. O elenco do Flamengo é incomparável. Nossa, Não que dá, defesa. não dá. O Palmeiras não chega perto. O Cruzeiro não chega perto. Não chega perto do Atlético, Palmeiras? não. Do Flamengo, não. Do Flamengo, não. Nem perto. Nem Los Angeles Galaxy, os Cambal de Madureira, escolhe Miami. Miami. Não, incomparável. Esse é o Flamengo, não tem comparação. E o Pachuca? Não dá, não larga. Vou falar um negocinho pra você. Sem medo de errar. Sem medo de errar. O olhar do Flamengo, eu tô com a mensagem passada pelo presidente do Flamengo na reunião do Conselho Deliberativo. Nós temos 1 bilhão para gastar, para montar um time para ganhar a coisa toda. Não falou a coisa. Os outros tem 2 de dívida. Ele tem 1 para gastar, os outros 2 de dívida. Eu tenho 1 milhão para gastar, diferença. um bi para gastar, para montar um time para ser campeão de toda a coisa. Não foi isso que ele falou. Sim. Da coisa toda. Da coisa toda. Entendeu? Da porra da toda. Coisa toda. E aí o que eu tô pensando? Um time como esse tem que ter 2 goleiros desse tamanho. Sim. Para você ter imposição internacional. Porque o Flamengo não quer ganhar só Libertadores. O Flamengo quer ganhar com o Mundial. Não. Quer ganhar a Copa Intercontinental. As pessoas machucam também, né, Pascoal? A verdade dói. A verdade dói para quem está do outro lado. Eu sei que para os outros torcedores que não são no Flamengo, é uma verdade doída. É uma verdade que dói. Mas o Flamengo está sobrando tanto que ele está em condições de montar time para disputar Campeonato Mundial. Já está classificado para o Mundial. Porque ganhou a Libertadores. E não ganhou agora a Copa Intercontinental na corda bamba. Qual foi a mensagem que ficou qual a mensagem lá nos jornais europeus? Time brasileiro se aproxima de time da Europa. Time brasileiro já está dando problema aqui na Europa. Então significa dizer, os salários que o Flamengo paga são muito semelhantes às ligas europeias. Ele paga igual, paga melhor do que paga em Portugal. Sim, não. Melhor do que paga em muitos clubes da Espanha. A meiuca, exato. Eu posso paga igual os top. Não vai pagar. Melhor do que paga em muito time da Itália. Sim, sim. O Flamengo paga melhor que todos esses. Como o Flamengo paga, o Palmeiras paga também e o Cruzeiro paga também. Muito melhor do que esses clubes de ponta da Europa. É que o Flamengo está pagando para 20, né? Só que não para 6. O Flamengo está galopando tanto na frente. Sabe aquele cavalo no jockey que você está com o Albenzio Barroso só ali em cima do cavalo? O Albenzio Barroso foi um jockey maravilhoso, hein? Eu ganhava tudo. O Albenzio Barroso só comandando. Aquele cavalo disparado e o Albenzio Barroso comandando, cara. O cara veio aqui, ó o sossego, ó. E cruza o disco final. Aí cruza o disco final. Já acontece, não? Aí contrata um jogador sorrindo do Internacional. Tá na tela aí, o Vitão. Traz o Vitão sorrindo. Sorrindo. Pô, olha lá o Vitão chegando lá. Aí. Jogaram, assim, imagina, o Vitão foi revelado pelo Palmeiras, para quem não se recorda. Teve uma passagem no futebol europeu, voltou para jogar no Internacional. O Chapolin tá ali, cara. Tá. 6 horas da manhã, Chapolin. Nosso amigo Chapolin. Jesus amado. Então, o Vitão tá chegando agora no Flamengo. O Vitão tem bola para jogar no Flamengo, hein, gente? Ele é bom jogador. É bom jogador. Eu sei que o Flamengo tem uma zaga especialíssima. Eu sei. Os Léos são ótimos. Fora o Danilo. Sem o Danilo, dá para jogar o Danilo, mas o Danilo tem que jogar numa circunstância. O Danilo não pode ser exposto no 1 contra 1 na velocidade. Então, esse aí já pode, porque vai disputar a corrida com o atacante. Mas chega para virar titular ou Não. A dupla de Léo está na frente? Acho que com os Léos ele está na frente. Imagina só o Flamengo. Olha o quarteto. Eu não vou ensinar ninguém a montar elenco, só para dizer o seguinte: zagueiro tem que ter 5. Zagueiro precisa de 5. Porque zagueiro machuca, zagueiro toma cartão Muito pra cartão. caramba. Então, o Flamengo tem os 2 Léos, tem o Danilo, tem o Vitão, certo? E tinha aquele menino da base lá que entrou em algumas partidas, o pessoal não gostou muito, mas eu acho que ele tem muito potencial. Mas eu não lembro o nome dele agora. No jogo contra o Cruzeiro João. foi bem, hein? Hã? No jogo contra o Cruzeiro ele foi bem. Foi bem, mas os caras acho que... Entendeu? Eu acho que ele é bom zagueiro. Até para o amadurecimento dele é bom ter Sim. esses 4 cascudos na frente. E bota Tem o João Victor, tem o Iago, né, cara? Tem outros aí também. ele mais junto lá.
Entendeu? Como o Vitão foi no Palmeiras. O Vitão quase Só não com jogou os no Palmeiras. meninos, junto com os casca sabe? grossa, né? Claro. Aí, você. Poder. É só a minha opinião. O Flamengo sobra tanto. Já pensou, Brazão no gol, dividindo o gol com o goleiro do modelo Rossi. Tem o Vitão, se você tiver alguém tiver soluço na concentração, soluço. Joga o Vitão. Como é que é o soluço? Joga o Vitão. Você tá por um soluço, Tá filho. entendendo? É o gênio, cara. Exato. Tá ali na concentração, tá? E de repente... O cara. Não, Troca. Bota o Vitão joga. Em outros times, os caras com ligamento cruzado. Não, tem que pôr. joga no Não tem outro. O cara com o tornozelo desse tamanho. É isso. Infiltração no cara. Eu vou fazer uma botinha. E no Flamengo acontece o quê? Imagina, agora, eu não sei como é que vai ficar a situação. o lateral direito mostrou que é bom, hein? Quem? Do Flamengo. Qual deles? O Varela? É, O Varela joga de lateral esquerdo e lateral direito. Jogou bem nas teve duas. 2 jogos que ele foi dos melhores em campo. Teve um que ele foi absoluto. Teve um fim de ano muito... Não, e o Royal, ainda tem Emerson Royal na o zaga. Royal. Então, Eu Tem não uns vou que a gente começar. até Você vai esquece. começar a falar. Você faz terceiro time do Flamengo E no isso? campinho aí, você tem Terceiro. nome que é titular. É. O time do Carioca. Pega a lateral esquerdo esse ano. pois aquele é. estilo de jogador da Eles têm lateral 3 esquerda. laterais Três esquerdos que laterais jogam em esquerdos seleção. de Um seleção. no Uruguai e 2 já jogaram na seleção brasileira. Um é titular ainda da seleção brasileira. Alexandre. Agora é inevitável. brincadeira, né? em todos. Alvinha não vai ficar. Ele joga nos outros 20 no Nem- futebol Eles brasileiro. colocaram, Nem eles precisa. colocaram, 19. eles colocaram o Piquerez na quarta zaga na seleção do Uruguai para poder jogar O o Vinha Vinha na lateral lateral. Rodar esquerda. o Vinha. E, Agora, às vezes eles trocam, às vezes o Vinha que Pois vai por é, dentro e o pois é. Piquerez por fora. Agora é inevitável que em todos esses negócios que a gente falou, e mesmo do Caio Jorge, que a gente ainda nem falou, Pode começar. todos esses casos uma coisa é certa. É mais negócio para o Flamengo. Não digo que não seja negócio também para o jogador, mas o jogador vai ter essa coisinha do vou jogar, não vou jogar, quando eu vou jogar, venho para disputar. Em todos esses casos é muito melhor para a instituição Flamengo. Um goleiro como o Brazão é muito melhor para o Flamengo do que para o Brazão, porque o Brazão vai ter essa coisa, se joga ou não. O Vitão parece que chegou feliz, mas vai ser um páreo duro para ele entrar ali. Ele precisa ter muito soluço. Mas tem três também solução. eu acho que o efeito, eu sei que todo mundo quer jogar, mas a sensação que eu tenho é que o atleta confia no taco, vê um calendário cheio que oportunidade vai ter e um Boeing que está indo O em horizonte altitude. é muito grande, é muito vasto. Né, É tipo, muito pensando como grande. empresa. É. Você vai trabalhar Agora, numa empresa. se pô, trocar, veja só, o Flamengo, a situação do Caio Jorge. Eu dou um monte de dinheiro para vocês e ainda dou o Cebolinha. Pois é. Veja a situação, cara. Que foi utilizado pra caramba nesse Foi, final. e aí. voltou a jogar bem. Mas voltou mesmo a assim jogar o Cruzeiro quer mais dinheiro. bem. Não, o Cruzeiro quer As 30 milhões propostas de são essas, euros. ou 30 milhões de euros ou 22 mais Cebolinha. E o Cruzeiro bate na tecla de 50 milhões, né? Me corrija 50 se eu estiver milhões. enganado. Muito É, mais. o preço é mais do que isso, o preço anunciado lá, né? Que o Cruzeiro pede para o mercado internacional. 30 milhões de euros é o que o Flamengo ofereceu. E mais, ou 22 e o Cebolinha. Gente, eu vou falar um negocinho aqui. Se oferecer os 30 e o Cebolinha, é capaz de dar. Ah, eu também acho. Só que aí vai pular para 38, né? Porque se ele dá 22 o Cebolinha, ele está calculando o Cebolinha em 8. Como 8, é. Aí Eu acho que pode ser, acho que pode virar. Agora, o Caio Jorge é outro estilo de centroavante que o Flamengo não tem. Sim, ele... O Pedro é um jogador de área que sai, sabe fazer tabela, sabe fazer passe, sabe jogar fora da área. O Caio Jorge, eu nem vou falar do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique disse que essa vai ser a última temporada dele, o último ano de contrato, e depois ele vai parar, certo? Isso foi ele que disse na final da Libertadores da América. Não foi que ele disse lá? Ele é um centroavante de circunstância. Acho que depois do também. Brasileiro, não foi? No dia do título brasileiro. Foi no Brasileiro? Acho. E o Caio Jorge é um centroavante que é diferente desses aí. E o Caio Jorge é o centroavante do 1 contra 1, da bola esticada. Tem que estar preparado para trabalhar com o Caio Jorge. Os ídolos ficam balançando a cabeça. Assim, o Caio Jorge é outro estilo de centroavante, hein? É outro tipo de jogo. O Caio Jorge vai precisar de um meia de aproximação. Que parece que tem um lá que joga um pouquinho debochado. Ele joga demais, esse rapaz. Então, aproximar dele, para jogar perto dele, para fazer ele funcionar. Como acontece no Cruzeiro.
O Caio Jorge é um jogador de arranque, de velocidade, de presença de área. Se o zagueiro piscar, ele está dentro da área e faz o gol. O zagueiro piscou. Quanto tempo leva você piscar? Você nem viu. O Caio Jorge já passou por você e fez o gol. Piscou o olho, pão, gol do Caio Jorge. Então, o Flamengo... Por isso que eu falo para você, gente. O Flamengo não está pensando em ser campeão brasileiro, campeão carioca, campeão de Libertadores. Claro que ele quer ganhar tudo. O Flamengo está mirando ser campeão mundial. É essa a conquista que o Flamengo... Ninguém vai montar um elenco com 2 goleiros desse tamanho, com 3 centroavantes, Caio Jorge, Pedro e Bruno Henrique, com um cara dessa importância, com o Jorginho no meio campo, com o Carrascal, com os caras que sobram no meio campo o meio campo do Flamengo. Até o Saúl não está jogando. De tanto que os caras sobram no meio campo do Flamengo. Então, eu vejo o Flamengo muito, assim, já é incomparável. Incomparável, enormemente incomparável. Agora, com esses caras, se tiver um elenco como a gente está falando aqui, eu não sei, eu fico aqui pensando o que os outros poderão fazer. E o treinador já demonstrou que tem... Condição de administrar isso. De administrar um elenco recheado, né? Assim, Mas, ô Silas, o Pascoal deu a deixa. Como é que você falou? Encerrou a frase? E os outros? Os outros. E aí eu vou trazer quem terminou em segundo e em terceiro no Brasileiro, que são 2 times também com bom elenco e com grana, Palmeiras e Cruzeiro. Bater de frente com o Flamengo, só os 2, quando você olha 26, nem os 2, um só, como é que você imagina? Hoje sim. Hoje o Cruzeiro vai ter que mostrar na prática. O Palmeiras já demonstrou na prática essa condição. Tudo bem, estamos falando que o Cruzeiro ele cai para um Corinthians num torneio de mata-mata onde o Corinthians é muito forte. Sim. Agora o Marlon Freitas já acertou com o Palmeiras? Já. Esse é bom. E eu tive lá no Rio de Janeiro agora, conversamos sobre ele, diz que tem um vestiário, uma liderança de vestiário absurda. Então o Palmeiras já tem lá o Gustavo Gomes, o Palmeiras tem... O Paulinho deve voltar. O Evangelista, que está machucado... muita gente não sabe, mas ele é um dos líderes do Palmeiras. O Evangelista chegou em meses, ganhou, também é um dos líderes do grupo. Né? E o Palmeiras pensa nessa dupla de volantes. E a gente não pode, né, esquecer, Felipe, professor, Pascoal, que o Palmeiras sentiu muito a saída do Estevão e a saída do Richard Rios. Sim. Quando esses 2 jogadores saem, não, porque o Abel Ferreira, ele é craque, a gente não precisa falar mais isso. Ele teve que mudar, ele colocou o Tigrinho e o Flaco Lopes, mudou o jeito para poder... E começou a surtir efeito, mas a saída do Estevão, mesmo o menino sendo assim intermitente, coisa que também aconteceu com o Ryan no Vasco. Por ser novo, tá entrando num esquema novo, o Alan, né? O menino da beirada direita do Palmeiras lá. Ele é Alan, mas o pessoal chama de Alan. Muito, mas precisa de tempo para engrenar aquilo ali. E como aconteceu outras vezes, a gente achou que o Abel ia conseguir dessa vez também. O Palmeiras foi beneficiado em alguns jogos, com situações de cartão, de expulsão, e foi prejudicado no grande jogo que foi a final da Libertadores. Foi prejudicado, isso ficou claro, não tem o que falar. Mas está se reforçando, renovou com o treinador, coisa que era importante a permanência do treinador. E eu acho que, Felipe, respondendo a sua pergunta, para bater de frente com o Flamengo, hoje, eu acho que só o Palmeiras, hoje. E o Cruzeiro está aí pintando, querendo ser o terceiro. O Tite pediu só graúdo. O Tite não pediu o jogador para ele chegar a resolver. Agora, traz o Gerson e libera o Caio Jorge, e aí? E aí o Cruzeiro, nessa briga aí, tem uma diferença, que o Flamengo está se reforçando, pensando em enfraquecer o Cruzeiro. Coisa que não está acontecendo com o Palmeiras. Eu diria que o Palmeiras é o rival do Flamengo, não só no futebol brasileiro, na América do Sul. Sim. Porque no atual momento dos times argentinos, nos outros países, esporadicamente, o que está aparecendo mais aí para complicar a gente é equatoriano. Então você não tem um mapa na América do Sul muito diferente do que é do Brasil. Precisa ver quanto que o Palmeiras vai botar a mão no bolso. Mas o Palmeiras quer botar a mão no bolso. Uhum. Nesse caso, no caso do Caio Jorge, por exemplo, o Palmeiras podia ir para uma dividida. Sim. Mas quanto pesa para o Cruzeiro não negociar justamente para ter essa ambição? Eu acho que o Cruzeiro, tudo é mais estreito no Cruzeiro, inclusive o budget.
A gente não pode esquecer que o Cruzeiro vem recentemente... Importante, professor. Sem budget, meu amigo. Você não vai nem na esquina. Vai vestir a 10, a 11, não o se budget, compara. Né? A 9. Em que posição joga esse budget, né? É um nome bom para jogar a Premier League, o budget. Agora, a gente falou do Flamengo, Felipe, e no Palmeiras. Será que tem espaço para a gente falar o que o Palmeiras precisa? O Marlon Freitas é um, mas o Palmeiras vai precisar de mais falar um negocinho para você? Murilo Cerqueira já não está mais conseguindo ser aquele... Muito bem, galera. Começaram a falar do Palmeiras e eu pulei fora, né, cara? Vamos falar de Mengão aqui, ó. Vitão é aprovado nos exames do Flamengo. Entendo o que falta para o anúncio. Zagueiro é liberado para retornar ao Nordeste, onde passa férias com a família, depois de chegar ao Rio de Janeiro pela manhã. O zagueiro Vitão chegou ao Rio de Janeiro, realizou exames médicos e retornou para o Nordeste, onde passa férias com a família. Apesar de já ser considerado jogador do Flamengo, o clube não vai realizar o anúncio oficial nesta terça-feira. O GE explica o que falta, hein? Ó, está tudo certo entre Flamengo e Defensor. Os exames transcorreram normalmente, mas o contrato ainda não foi assinado. Isso acontecerá nos próximos dias. A previsão do clube de anúncio é entre 9 e 10 de janeiro. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, o diretor de futebol José Boto está na Europa, por isso ainda não encontrou o zagueiro e não participou desse primeiro momento dele pela equipe rubro-negra. Ele retorna ao Rio de Janeiro no início de janeiro. Segundo o Flamengo, só se reapresenta no próximo dia 12 e, portanto, acredita não haver pressa. Para que pressa, né? O cara tá de férias, o Boto tá de férias, né? Ou não, né? Não sei se o Boto tá de férias ou se está correndo atrás aí de jogadores. Vitão é o primeiro reforço do Flamengo para 2026 e assinou o contrato até o fim de 2029. Ele atende a um requisito etário estabelecido pela diretoria rubro-negra, que visa contratar jogadores de no máximo 26 anos. Legal, hein, cara? Legal isso aqui, hein? Já visando no futuro, né? O zagueiro é um velho conhecido do diretor de futebol José Boto, com quem trabalhou no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. É isso, né? Eu acho que isso daqui a gente já viu, já. O Vitão... Tá bom, galera, é isso. Era isso que a gente tinha aqui. Bem, eu tava dando uma olhada aqui e não surgiram mais nenhuma notícia nova, né? Tem aqui, veja como que foi a renovação com o Felipe Luiz, Caio Jorge no Fla. Veja detalhes, né? Tem aqui um videozinho. Tem aqui o mercado da bola, notícias de ontem. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que é isso. Ah, tem aqui, ó, River Plate faz consulta por Vinha do Flamengo. Veja condições do negócio. Tem essa notícia aqui, ó. O jogador teve pouco espaço em 2025 e quer mais chances na próxima temporada. Flá não se opõe a negociar. Tá aqui então essa notícia do Vinha, né? Que saiu agora. O Vinha realmente, depois que se lesionou, perdeu muito espaço no Flamengo. Entendo que é um bom jogador, porém perdeu espaço, né, galera? É isso. Deixa aquele like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!